Agora em Goiânia, 7 horas e 40 minutos, faltam 20 minutos para as 8 da manhã. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Sagres Sinal Aberto está de volta comigo, Rubens Salomão, com a Jéssica Dias e também com Cileide Alves. A gente passa agora a conversar sobre um assunto importante, o transporte coletivo, que passa aí por conversas, análises para a resolução de um déficit das empresas prestadoras de serviço em relação ao ano de 2020, mas também há uma expectativa por uma rediscussão do sistema de transporte coletivo aqui na região metropolitana de Goiânia. Sobre estes assuntos, a gente conversa agora com o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, a CMTC, Murilo Ulloa. Presidente, obrigado pela conversa, o contato em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cileide Alves, bom dia a todos os ouvintes do Jornal Sinal Aberto, da Rede Sagres. Prazer ter o senhor com a gente aqui, entrevista comigo, Rubens Salomão, também com a Cileide Alves. Cileide. Bom dia, presidente. Bom, na última vez que a gente conversou com o prefeito Rogério Cruz a respeito do transporte coletivo, ele tinha acabado de ter aquele encontro com o governador em que se discutiram basicamente dois assuntos: o ajuda emergencial, que o poder público está negociando aí para pagar às empresas, e um plano mais de longo prazo. E o prefeito disse que haveria uma reunião dos técnicos da prefeitura com os técnicos do estado na semana seguinte, que foi a semana passada, para acertar os termos dessas conversas. Eu começo a nossa entrevista perguntando para o senhor: houve essa reunião? Há algum acerto já feito entre as duas partes? Bom dia, Cileide. Sim, houve essa segunda reunião com os técnicos da CMTC, da Secretaria de Finanças do município de Goiânia, da Procuradoria do município de Goiânia, juntamente com a Procuradoria do Governo do Estado e a Secretaria de Economia. Nessa reunião, basicamente, o que foi discutido é sobre o plano emergencial que será apresentado pela Prefeitura de Goiânia até o dia 5. O governo do estado apresentou o plano dele no ano passado e Goiânia e os demais municípios da região metropolitana têm até o dia 5 para apresentar, e Goiânia assim o fará. No primeiro momento, a discussão foi para ver se conseguíamos aderir ao plano do estado, mas não chegamos a um acordo e Goiânia resolveu apresentar o plano próprio. Bom, o senhor podia explicar para a gente qual é o plano do estado e qual é o plano que vocês resolveram propor? O plano do estado, ele simplesmente fez a divisão, arredondando os números, 17% o estado ia arcar, num prejuízo que foi calculado pelas empresas e com um estudo feito pelo governo, através da GR, através da Procuradoria do Governo, chegou-se num montante de 69 milhões, onde o estado arcaria com 17%, Goiânia 41%, Aparecida 9%, Senador Canedo 8% e os demais 15 municípios 23%. Esse é a proposta e o plano do governo do estado. Goiânia concordou em entrar com os 41%, mas querendo fazer algumas mudanças na proposta do estado, onde sugeriu que as gratuidades fossem desoneradas da tarifa desde março do ano passado, entendendo a prefeitura que essa já é uma pauta antiga, inclusive provocada em 2018 pelo Ministério Público, onde essa lei criada pelo próprio governo e nunca foi arcada, sempre foi jogada na conta do usuário. Goiânia achou que o momento para essa discussão seria agora. O governo não concorda até em discutir, mas não nesse momento. E Goiânia resolveu apresentar o plano dela desonerando as tarifas, as gratuidades do sistema.
Pois é, só para o nosso ouvinte entender, nós temos 3 públicos que têm gratuidade. Os estudantes, que a tarifa deles é custeada pelo governo, então isso não está na conta do usuário. As passagens para idosos e pessoas com deficiência. O que representa no custo da tarifa essa gratuidade? Vocês sabem quantos são que têm esse benefício e qual que é a representação do custo deles no total da passagem? Cileide, no sistema representa em torno de 11%. Isso não significa que isso representa esse montante na tarifa. Esse cálculo, ele vem sendo diluído no decorrer dos anos com a queda de demanda, certo? Então, o que nós estamos calculando é em relação aos 11% da demanda, certo? E não 11% da tarifa. Isso daria quanto em dinheiro? Em cima dos 70 milhões, em torno de 9 milhões o ano passado, e nesse ano até julho, nesse primeiro semestre, mas por volta aí de 2, 3 milhões de reais. Quer dizer, a ser desonerado. Quantos esse ano? Em torno de 3 a 4 milhões de reais. Tá. A proposta de vocês, então, é pagar os 41% descontado a gratuidade. Isso. Essa é a proposta que está sendo formatada e que nós devemos terminar ela amanhã. Pode ainda ocorrer algumas pequenas alterações nela, mas o formato é esse. Bom, mas se o Estado não aceita, vocês vão apresentar sabendo que a proposta vai ser recusada. Não, a proposta, ela já não foi, o Estado não concordou com essa desoneração. Então, Goiânia, porque a provocação e a ação civil pública é que ou as prefeituras aderem ao plano do Estado ou as prefeituras apresentam uma proposta própria. Goiânia vai apresentar um plano próprio. Os outros, Aparecida e Senador Canedo, eu ainda não sei a definição. Aparecida eu vou saber hoje, provavelmente mais tarde eu também saberei Senador Canedo. Os outros 15 municípios, eu tenho a informação que eles terão uma reunião hoje à tarde com o presidente da Assembleia, onde eles vão pedir uma interlocução do presidente da Assembleia com o governador para que eles acham juntos uma solução, já que eles alegam que não tem recursos para assumir a parte deles. Então, a Prefeitura vai fazer essa proposta para o Ministério Público ou diretamente na ação para o juiz? Na ação civil, na ação. E depois o juiz vai decidir? Aí o juiz vai decidir. Tá. Bom, essa é a questão da ajuda emergencial. Que vai, então, agora até o dia 5, vocês apresentam para o juiz a proposta e devolve a decisão para o juiz, tira da prefeitura essa discussão. E aí eu pergunto, em relação ao sistema como um todo, como é que vocês estão trabalhando e que pé que está a discussão sobre a alteração do atual sistema? Não, essa discussão, ela será feita juntamente com os técnicos do governo estadual também e com representantes dos municípios, e ela vai começar após o dia 5. O certo é que esse sistema que aí está, ele já demonstrou que está falido, não funciona, foi criado onde nós tínhamos aí uma demanda de praticamente 1 milhão de usuários dias. Antes da pandemia nós já estávamos com 550 mil e hoje nós estamos falando de uma realidade de 270 mil usuários. Então é um sistema que está falido e o transporte ele está falido não é só em Goiânia, não é só na região metropolitana. Nas principais capitais do país já se inicia uma discussão de um novo modelo ou de novos modelos para o transporte. Então, essa discussão nós vamos começar a partir do dia 5 e nós temos um compromisso de até junho estarmos com uma proposta pronta já para ser implantada. Presidente, o senhor não era presidente da CMTC na gestão passada, mas o senhor era diretor da CMTC, há muito tempo que o senhor é diretor, então o senhor já conhece todo o processo.
Eu me lembro bem que no ano passado o governador chegou a aceitar discutir um novo projeto para o sistema. O prefeito Iris Rezende se reuniu 3 vezes com ele para tratar desse assunto. O próprio governador se reuniu outras tantas vezes com o então presidente da CMTC, o Kennedy, Benjamin Kennedy, e, no entanto, depois o governo se omitiu, não quis mais discutir, saiu fora desse trabalho. O que garante para o senhor que agora o governo vai ter interesse em participar, já que o senhor acabou de informar que os técnicos vão discutir em conjunto com os técnicos do governo? A garantia do próprio governador. Há 2 anos atrás, quando o prefeito Iris iniciou uma discussão com o governador Ronaldo Caiado, a primeira discussão foi em relação ao problema da Metrobus, onde naquele momento existia o interesse da prefeitura de receber o eixo Anhanguera de volta, e naquele momento também existia o interesse do governador, mas essas tratativas não avançaram, e as outras diversas reuniões que houve com o governador, mais 2, e com a secretária da Economia, algumas, foi em relação ao fundo. O que a gente sempre observa, Cileide, é que o transporte, ele é um direito social, como a educação, como a segurança, e como esses outros direitos sociais. Quando há um problema, ele tem que ser discutido pelos entes que são responsáveis por ele. Então, agora, desde do período eleitoral, que o próprio Marquito disse e dizia nos debates e nas entrevistas que ele não tinha solução para o problema do transporte, mas ele ia enfrentar esse problema, ele ia chamar os atores para a mesa. E assim o prefeito Rogério fez já na primeira semana, chamando os atores, principalmente da Prefeitura de Goiânia, para discutir o plano emergencial e já deixar definido que a sequência seria discutir um novo projeto para um novo sistema da região metropolitana, onde ele teve o de acordo do governador nessa reunião que houve na sexta-feira retrasada, onde o objetivo principal era o plano emergencial. O governador deixou bem claro que o grande interesse dele era a discussão seguinte, porque nós não podemos, daqui a um ano, estar sentado numa mesa discutindo um novo plano emergencial. Então, o governador deixou bem claro que existe essa disposição. Então, agora vai depender muito de todos esses atores que já estão cientes dessa dificuldade, da importância dessa discussão. A semana retrasada, eu recebi aqui na CMTC 15 prefeitos dos municípios da região metropolitana. Partiu deles a vinda aqui justamente para discutir o que estava acontecendo e demonstrar o interesse que eles tinham de fazer parte dessa discussão. E eles não vieram aqui na CMTC para discutir problemas pontuais dos seus municípios. Não, eles vieram aqui para demonstrar a vontade de participar da discussão. Então, isso é que nos anima a acreditar que nós podemos, sim, chegar numa definição que vai beneficiar o usuário de toda a região nossa. Presidente, há 2 anos e depois, até no ano passado ainda, nessas reuniões que o governador teve com o prefeito ou com o presidente da CMTC, ele falava muito, o senhor lembrou aí, da privatização da Metrobus. No entanto, o governo parou de falar isso. O governo desistiu de vender a Metrobus? Cileide, eu acredito que não. Realmente esse assunto ele não está na pauta. Mas na reunião de sexta-feira retrasada, o governador deixou bem claro para o prefeito e para todos nós que estavam lá presentes que ele não é contra privatização. Ele não deixou bem claro naquele momento que ele estava falando da Metrobus, mas ele repetiu por 3 vezes, dentro de uma reunião que o assunto era 100% transporte, que ele não era contra a privatização. Então, eu acredito que essa é uma discussão que nós podemos voltar a ter com o governador e, é claro, precisa ter muito à disposição dele, o desprendimento, a disposição de todos os envolvidos, principalmente do governo do Estado. Porque se vai repensar todo o modelo, não faz sentido repensar um modelo sem a Metrobus, certo? Claro.
Eu concordo que a Metrobus faz parte dessa definição. Outra questão que vai ser colocada, aliás, já está colocada, é a licitação para o BRT. Quer dizer, o BRT tende a ficar pronto um dia, né? Pode não ser nos prazos que a Prefeitura já anunciou várias vezes, mas ele vai ficar pronto um dia e tem a licitação. Eu me lembro, a última vez a última informação que eu me lembro sobre essa licitação é que ela foi embargada judicialmente pelas empresas que discordaram do modelo criado pela CMTC. Em que pé que está isso, presidente? Não, ainda está judicializado. Eu tenho uma reunião já marcada com o procurador do município amanhã às 9 horas, onde a única pauta é BRT, operação do BRT. Essa é uma discussão que foi judicializada a princípio por uma recomendação do Ministério Público Federal, onde a Prefeitura de Goiânia, através da CMTC, acatou e a empresa Reunidas entrou com uma ação e o juiz achou por bem paralisar esse processo. Então, está judicializado. Nós temos que resolver isso no mais breve possível, porque as obras do BRT, provavelmente até o final do ano, estarão sendo finalizadas e, com certeza, nós temos que inaugurar essa obra já com a operação em andamento. Tem uma previsão de inauguração? A previsão do término da obra é até dezembro. Essa é a previsão que eu tive há poucos dias. Ok. Rubens? Presidente, eu tenho só uma dúvida que é em relação a como é que está formalmente definida a CMTC, né, a companhia, depois da reforma que foi feita para o início desse mandato, porque ela está no bojo da Secretaria de Mobilidade, mas me parece que havia uma análise jurídica sendo feita sobre essa mudança, né, formal aí da CMTC, porque ela é uma companhia também formada por outros representantes, outros municípios, enfim. Como é que está isso? Não, a CMTC ela não mudou nada. O que mudou foi algumas diretorias, né? A presidência, onde nós estamos, a diretoria técnica com o Benjamin Kennedy, o ex-presidente, e a diretoria de fiscalização houve uma alteração, assumiu o Cleiton, que também já era dos quadros da CMTC, e a diretoria administrativa ainda mantém, e já foi inclusive nomeada novamente, a Cássia. Então o quadro está o mesmo, não houve alteração. O Benjamin, diretor técnico, então? Isso. Ok. Presidente Murilo Ulloa, da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Presidente, obrigado pela disponibilidade aqui desta entrevista, mas claro, é um assunto que a gente continua acompanhando por aqui. Até uma próxima, presidente. Bom dia. Muito obrigado, Rubens Salomão. Muito obrigado, Cileide, e a todos os ouvintes do Jornal Sinal Aberto. Estou sempre à disposição na CMTC a vocês. Obrigado. Presidente Murilo Ulloa, CMTC, conversando conosco aqui, portanto, sobre transporte coletivo, plano emergencial, mas também uma rediscussão do sistema. Enfim, destaques aqui, a íntegra dessa conversa você confere acessando o nosso portal, nosso sagresonline.com.br.